Putz, gente, eu não sei onde é que eu abro. Onde que eu abro o bate-papo aqui? Hum. Ah, eu acho que eu achei. Não tem como liberar o bate-papo. Vamos ter que ir assim mesmo. Então, então vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o culto proibido de Lilith, tá? Eu tenho escutado muito nesses últimos anos, é uma coisa que eu tenho escutado bastante, que os homens não podem cultuar Lilith, que homem não pode trabalhar com Lilith. E dentro dessa argumentação, a gente escuta diversas coisas, né? O homem não pode trabalhar com Lilith porque não tem útero. Lilith é uma deidade feminina e por isso ela não trabalha com homens. Que o homem, se o homem trabalhar com Lilith, a vida dele vai ser destruída, ou ele vai mudar a orientação sexual. Eu tenho escutado todo o tipo de absurdo, né? E muitas vezes eu escuto isso de pessoas que não têm nenhuma argumentação magística daquilo que estão falando. Não tem nenhuma base, nem cabalista, nem base estrutural para estar falando sobre isso. Então eu vou dividir aqui a, essa live em parte. Eu vou começar falando primeiro sobre a origem de Lilith, de onde que vem, né, a deidade, qual que é a origem, aonde que basicamente se iniciou o culto, né? Porque muita gente fala que Lilith é uma deidade que está lá, os judeus falam que foi a mulher que não quis se deitar por debaixo de Adão, que não aceitou ser subjugada. Porém, a maioria das pessoas não sabem que isso é muito mais longe, isso vai muito mais longe. O culto de Lilith, ele é muito tempo antes dos hebreus se considerarem hebreus. Muito tempo antes de tudo que a gente vê sobre Lilith, por exemplo, no alfabeto de Ben-Zirá, que é um texto cabalista que está no Zohar, que vai mencionar Lilith. Então, primeiramente, a origem de Lilith, a origem do mito, a origem do que é falado sobre Lilith, ela começa na Suméria, tá? Ela começa as primeiras civilizações onde se encontra o culto de Lilith é na Suméria. E a primeira menção que você vai ter sobre Lilith é na epopeia de Gilgamesh. Dentro da epopeia de Gilgamesh, menciona-se que Gilgamesh era filho de um Lilu, né? Então, o nome Lilith, ele deriva do termo Lilu. E o termo Lilu, ele está diretamente ligado a uma classe de espíritos que habitavam no deserto. Não especificamente um espírito do sexo masculino ou do sexo feminino, mas uma classe de espíritos que morava no deserto. Tá? E essas deidades do deserto, elas eram consideradas deidades do vento, das tempestades, da colheita, da guerra, da vingança. Elas tinham os seus aspectos em si, aspectos caóticos. Eram deidades do caos original, do caos absoluto. E você ouve menção a esse culto, a essa tradição de Lilith, para que ela pudesse trazer as chuvas, para que ela pudesse apaziguar os ventos, as tempestades, e que ela também era uma deusa responsável pela procriação, pela sexualidade. E nós vemos também muitos paralelos entre Lilith e Inanna, Lilith e Ishtar. Nós vemos esse paralelo porque a gente precisa observar esse período dentro da Suméria, que era um culto politeísta, onde a mesma deidade ela tinha muitas vezes nomes diferentes, aparências diferentes. E dentro disso, ela era cultuada por homens
também era cultuada por mulheres. Não havia essa distinção de que Lilith só podia ser cultuada por mulheres. Tá? Não havia isso. Não tem nenhum texto na antiga tradição suméria, tá, que fale sobre isso, que diga que Lilith não pode ser cultuada por homens ou por mulheres. Disse que ela é um espírito do panteão, uma deidade do panteão sumério, que existiam muitas outras deidades que era cultuada dentro desse panteão. Então, nisso aí, já se quebra a argumentação de que só quem podia cultuar Lilith era homem. Era mulher, desculpa. Só quem podia cultuar Lilith é a mulher. Fora isso, nós temos ainda, falando ainda de Gilgamesh, dizendo que ele foi um filho de um Lilu. Ele foi filho de uma relação sexual de um Lilu. E por isso ele era um semideus. Tá? Então, analisando se Lilith só pode ser cultuada por mulheres, como que o primeiro filho que ela gera é um homem? Então aí nós já temos algumas dúvidas. Eu vou chegar lá na parte onde surge toda essa história de que Lilith só pode ser cultuada por mulheres, tá? Nós estamos indo por partes aqui. E aí dentro disso, pessoal, se quebra o primeiro argumento. O segundo argumento que as pessoas usam muito. Homem não pode cultuar Lilith porque homem não tem útero. Então, como o cara não tem útero, ele não vai poder cultuar Lilith. E essa é a segunda falácia, né? Não é porque um homem não tem útero que ele não pode cultuar a deidade que ele quiser. Não existe essa questão de, eu não posso cultuar uma deidade. O que existe é deidades que se alinham comigo energeticamente e deidades que não se alinham comigo energeticamente, tá? Tudo é uma questão de energia. Nós temos que enxergar as deidades como energia, não como um ser de pés, mãos, braços e pernas. Isso é o arquétipo que ela se manifesta, é a forma que ela se representa. Mas nós temos que enxergar como energia. E dentro disso, vou dar um exemplo claro aqui para vocês. Digamos que uma mulher é sacerdotisa de Lilith e por um acaso, por uma circunstância da vida, ela precisou fazer uma cirurgia e retirar o útero. Significa que por causa disso ela não vai mais poder cultuar Lilith porque ela não tem útero, né? Não, pessoal, isso não existe. Isso é uma falácia. A mulher gera a vida dentro do útero, mas a concepção do sêmen também proporciona ao homem a capacidade de gerar a vida. Então, mais uma vez, esse argumento ele se dissolve, esse argumento cai, tá? Deidades não podem e não escolhem qual que é a tua orientação sexual. Para Lilith, pouco importa se tu é mulher, se tu é homem, se tu é LGBTQIA+, tanto faz. Lilith não está se importando com isso. A principal preocupação de Lilith, que eu vejo no meu ponto de vista, o principal atributo para você cultuar Lilith é a tua energia. Se a tua energia se alinha com a energia dela. Tá? E Lilith, sim, ela é uma deidade caótica, né? Que traz primeiro o caos para depois ela trazer a solução, para depois ela organizar a tua vida. E aí, às vezes, eu vejo a pessoa falar, mas o homem, se cultuar Lilith, ele vai se arrebentar, ele vai se quebrar. Cara, ele pode sim passar por muitos intempéries, eu sou prova viva disso, que no meu processo de início de caminhada, eu passei por muita coisa cultuando Lilith. Mas tudo que a gente passa é um processo necessário, a gente precisa passar por esse processo. E a gente não pode, eu tenho medo de cultuar porque eu vou apanhar, eu vou tomar porrada. Gente, caminhar em direção a Lilith é exatamente você ser moído, você ser quebrado. Ela vai tirar as cascas que precisam ser tiradas. Ela vai te lançar no abismo várias vezes para você morrer e renascer várias vezes como a fênix. Então, caminhar com Lilith é exatamente esse processo. E o único ser que não pode caminhar com Lilith é quem é frouxo.
A pessoa que é frouxa não pode caminhar com Lilith, porque caminhar com Lilith requer coragem, requer ousadia, requer renúncia, entendeu? Teu ego vai ser esmagado por várias e várias vezes e tá tudo bem. Agora, Lilith, ela não vai te chamar. Não existe essa história, porque eu senti um chamado especial. Não. Lilith é uma deidade como outras que existem, que ela tá lá no lugar dela, no trono dela. Ela não precisa nem dos homens, nem das mulheres, para nada disso. Antes de eu e você nascer, ela já era uma deidade, ela já existia. E eu vou morrer um dia, você vai morrer um dia, e ela vai continuar existindo. Então, a gente tem que parar com essa prepotência, essa arrogância de achar que nós somos especiais demais e por isso nós fomos escolhidos por Lilith. Não. Somos nós que escolhemos os deuses a quem nós devemos cultuar. Tá? Os deuses nos recebem, mas a escolha, o primeiro passo na caminhada, sempre vai partir da gente. E ainda falando de energia, nós temos que entender o seguinte: segundo a Kabbalah, nós temos a coluna da direita e a coluna da esquerda. Todo ser humano, ele tem o lado positivo e o lado negativo, tá? Ele tem dentro dele, tá, a energia masculina e a energia feminina. Não existe alguém que só tenha um tipo de energia, pessoal. Quem tá chegando na live aí, seja bem-vindo, uma boa noite para vocês. Gente, o bate-papo tá desativado, infelizmente eu tive um problema, não consegui ativar, tá? E por isso tá desativado. Peço aí desculpa de vocês, mas vamos continuar o assunto, vai ficar gravado aí. Então, pessoal, dentro disso que eu estou falando, entendam o seguinte, né? Todos nós temos a polaridade masculina e a feminina. Então, Lilith não vai te excluir pela tua orientação sexual, né? Isso não vai acontecer. Porque, por exemplo, se eu digo que homens não podem cultuar Lilith, eu também tenho que dizer que mulheres não podem cultuar Baal, que mulheres não podem cultuar Paimon, que mulher não pode acender vela para Exu, que mulher não pode acender vela para Pombogira, só pode acender vela para Pombogira. Isso é uma falácia, pessoal. Não existe isso. Agora, Lilith vai sim repelir certos comportamentos, tá? E esses comportamentos vão ser repelidos tanto no homem como na mulher. Vão ser repelidos em ambos, ok? Tanto faz tu ser homem como tu ser mulher. Se tu for alguém que tem o teu sagrado feminino desequilibrado, tu vai apanhar de Lilith, sim, como eu apanhei muito até começar a entender, até como começar a equilibrar. Se tu é um cara, um homem, uma mulher extremamente machista, Lilith vai te sacudir até tu deixar cair por terra o teu machismo. Lilith é a deidade que arranca as nossas máscaras, que arranca nossas quelipotes, ela quebra a nossa casca, tá? Então, pessoal, primeiro ponto, não existe nos textos sumérios, que é de onde se origina o culto de Lilith, nenhuma menção de que homens não podiam cultuá-la. Não existe isso, tá? Segundo, dentro da história de Gilgamesh, nós também vamos ver que Lilith, ela se apresenta como uma deidade feminina, mas a sua origem está para muito além disso. Ela é uma energia, é um Lilu. E essa energia, ela pode ser feminina ou ela pode ser masculina, tá? Ela pode ser ambas as energias, ela pode ser ambas as coisas. Ela se apresenta na maior parte das vezes como uma energia feminina, né? Mas isso não significa que ela não possa se apresentar como uma energia de polo positivo, tá? Outra coisa que eu também gostaria de falar aqui, ainda falando desse aspecto, que é o seguinte: nós acreditamos piamente que Lilith, ela nos escolhe como filhos, que ela não é assim que funciona, pessoal. Somos nós que escolhemos ela. Ela pode dar sinais de que vai nos receber, que a energia dela se alinha com a gente, mas a escolha de cultuar uma deidade sempre é nossa, tá? É sempre nossa. E eu vejo muito as pessoas sem fundamento, porque ouviram falar, que eu ouvi fulano falar, que eu ouvi ciclano falar,
sem o menor fundamento, falando o seguinte, que homens não podem cultuar Lilith porque não tem útero, porque Lilith odeia homens, porque Lilith tem aversão ao masculino. Pessoas que estão querendo colocar os deuses, as deidades dentro de uma caixinha de sapato e ditando regras que não existem para manipular e para ter a energia daquela deidade só para ela. E elas começam a agir trabalhando, implantando esse medo nas pessoas. Eu tenho alunos que são homens, eu tenho alunas de mentoria de Lilith que são mulheres, eu trabalho com Lilith há bastante tempo, tenho um monte de depoimento, um monte de resultado das coisas que eu faço com Lilith. Tenho alunos que tiveram já experiências significativas na sua vida trabalhando com Lilith. Eu tenho clientes, e são muitos clientes, quem me acompanha lá no Instagram sabe disso. Tenho muitos clientes que também já tiveram várias experiências de que Lilith, sim, ela atende homem, ela atende mulher, ela atende a todos. Agora, quando que eu vou ter problema em trabalhar com Lilith? Só um segundo, só tomar um golinho de café. Eu vou ter problema em trabalhar com Lilith quando definitivamente eu sou um babaca. Quando eu sou um cara babaca. Quando eu sou uma mulher babaca. E eu vou ter problema com qualquer deidade enquanto eu não estiver alinhado com aquilo que a deidade me aconselhou, com aquilo que ela quer trazer para a minha vida, eu vou ter problema. E não é sobre eu ser homem ou eu ser mulher. É sobre eu não seguir aquilo que a deidade está me orientando, pessoal. Então entendam o seguinte, não existe, tá? Não existe fundamento magístico para se afirmar que homens não podem trabalhar com Lilith. Não existe, tá? Nem nos textos sumérios, nem nos textos hebraicos. Agora, o mito, né? O mito mais conhecido é o mito do Evangelho de Ben Zirá, aonde se diz que Lilith, né, foi criada junto com Adão, ao contrário de Eva, que foi criada da costela de Adão. Lilith foi a primeira mulher de Adão e foi criada junto com Adão. E em determinado momento, Adão observou todos os animais ali copulando e ele também quis copular com Lilith, tá? E Lilith não aceitou ficar por baixo de Adão. Ela evoca o nome sagrado de Deus, faz uma reclamação e ela é banida para o deserto. Dentro desse deserto, ela se torna consorte de Samael e produz várias e várias legiões de espíritos. Esse é o texto mais falado. E as pessoas utilizam esse texto para dizer, olha, Lilith odeia os homens. Lilith, ela não quer homem mandando nela, tá? Ela é alguém que odeia, ela abomina. Gente, as pessoas não entendem a profundidade desse texto. Primeiro, o texto de Ben Zirá, ele surge no período medieval, tá? Os judeus estavam espalhados e surge o Zohar nesse período. O Zohar aparece no período medieval, né? E esse texto do período medieval, ele está para além dessa explicação simples. Ele é um texto que ele vai falar sobre a queda de Sofia, a sabedoria que se transpassa e deixa de viver nos mundos superiores e decide cair na Terra. Cabalisticamente falando, é o texto que está falando da queda da Sefirá de Da'at, né? Mas isso é uma explicação mais profunda, que eu não vou dar agora, porque senão essa live vai ficar muito longa. E o que acontece, pessoal? Dentro disso que eu estou falando para vocês, tem o seguinte, essa representação de Lilith não aceitar ficar por baixo de Adão, ela também tipifica as eras que foram vividas. Nós tivemos primeiro a era da mãe, tá? A era da mãe, ok? Aonde o matriarcado ele reinava, onde nós vivíamos uma estrutura matriarcal.
onde a mulher ela era vista como uma deusa, porque dentro do seu ventre ela tinha capacidade de gerar a vida. Ok? E nós estamos falando de um período muito antes das civilizações, muito antes do período sumério. Depois disso, houve-se o período patriarcal, em que o homem ficou por cima. Primeiro a mulher igual ao homem, tá? E ela era tida como uma deusa, ok? Mas em direitos, ela era igual e o homem igual a ela. Depois disso, o homem subjuga essa mulher, que é o período do patriarcado, que nós vivemos até hoje. Hoje ele já está se encerrando, porque nós estamos entrando aí no novo Aeon de Aquário, a era do filho. E o homem subjuga a mulher. O masculino, o patriarcado subjuga o feminino. E essa revolta de Lilith representa exatamente isso. O matriarcado sendo subjugado e não aceitando ser subjugado. E lutando veementemente para alcançar o seu lugar de origem. E nessa era, que é a era do filho, tá? Isso começa a se igualar. O matriarcado começa a alcançar o seu poder de volta. O patriarcado também começa a perder força e começa a haver um equilíbrio onde o patriarcado cai e o masculino, o sagrado masculino e o sagrado feminino se equilibram. E desse equilíbrio do sagrado feminino e do sagrado masculino, tá, gera-se a nova geração, que é o Aeon do filho, aonde o equilíbrio é perfeito, aonde a pirâmide, o triângulo espiritual, que é a primeira forma de elevação, ela é perfeita. Então, esse mito do Evangelho de Ben-Zirá, ele é criado e ele tem uma simbologia cabalística muito maior do que o simples fato da mulher não ter se deitado, não querer se deitar com Adão, de Eva não querer ficar de Lilith não querer ficar por baixo de Adão. Só que existe um movimento que utiliza essa argumentação, essa falácia, para dizer que homens não podem cultuar Lilith. E agora eu vou entrar no ponto de onde surge essa história. Essa história, esse mito baseado nessa falácia, ele surge por volta dos anos 70 em Israel. Dentro dos anos 70, em Israel, houve um movimento muito forte, dentro das sinagogas tradicionais, de revolta, das mulheres quererem se posicionar. O judaísmo, por ser uma religião extremamente patriarcal, as mulheres não tinham voz. Então, o que aconteceu nesse período? Uma rabina, né? Ela cria um movimento chamado Lilith, que tem uma revista até hoje que fala sobre esse movimento, e ela utiliza o arquétipo de Lilith. Veja, não é a deidade Lilith, até porque judeus não rezam para Lilith. Isso é idolatria, eles não fazem isso. Ela usa o arquétipo, a história, o arquétipo de Lilith para representar todas essas mulheres que estavam se sentindo oprimidas. Tá? E começa-se um movimento feminista onde Lilith é adotada como aquela que briga pelos direitos iguais, como aquela que briga pela causa feminina, aquela que briga pela mulher que está sem voz. Isso é um movimento social, pessoal, que acontece. É um movimento político, social, não é um movimento espiritual. E aí, esse movimento, e se você pesquisar na internet, você vai ver que até hoje existe essa revista lá em Israel, que o nome da revista é Lilith, e ela é uma revista que circula no meio judaico de Israel, tá? E esse movimento, ele encabeça as sinagogas onde as mulheres conseguem ser rabinas, onde as mulheres podem usar talit, onde as mulheres têm o mesmo poder de fala que os homens, ele encabeça isso. E ele migra para outras partes do mundo, chegando até os Estados Unidos. Dentro dos Estados Unidos, esse movimento é adotado pelas massas feministas para defender ideias feministas. E, gente, eu não estou falando aqui que eu sou contra o feminismo, tá? O que eu estou dizendo aqui é como essa ideia surgiu. E dentro disso, do surgimento dessa ideia,
muitas feministas que estavam envolvidas em determinadas áreas do ocultismo começaram a usar Lilith como o símbolo da repressão contra o machismo e também o símbolo de mulheres que não queriam contato com os homens, que não queriam nenhum tipo de aproximação de homens dentro do seu movimento, dentro da sua estrutura de movimento feminista. E tudo bem. Só que o que aconteceu? Uma mentira repetida muitas vezes, ela se torna uma verdade. E aí, pessoas começaram a ouvir essa história, não buscaram a origem do que estava acontecendo e começaram a acreditar e a dizer que homens não poderiam cultuar Lilith, né? Sem buscar os fatos, aquilo que é a realidade dos fatos. Então, daí surge essa história de que homem não pode cultuar Lilith. Tá? Mas não tem fundamentação magística, não tem fundamentação histórica, ok? Não tem fundamentação em nenhum tipo de conhecimento esotérico de que homens não podem cultuar Lilith. Agora, óbvio que se o cara for um babaca, se ele for um cara extremamente machista, e ele começar a cultuar Lilith, ele se aproximar dessa energia, ele vai ser esmagado até que ele largue o machismo ou até que ele pare de cultuar Lilith. Ele vai ser esmagado. Por quê? Porque a energia dele não vai estar alinhada com a energia de Lilith. E nós sabemos que você cultuar Lilith é, sim, um caminho até o abismo. Cultuar Lilith é um caminho até as nossas sombras, até aquilo que a gente muitas vezes não quer admitir. E olha, pessoal, eu também tenho muitas clientes mulheres que iniciam uma mentoria para aprender a cultuar Lilith, para aprender a trabalhar com Lilith, e não conseguem. Desistem no meio do caminho. Não aguentam a pressão, não aguentam tudo aquilo que elas vão precisar trabalhar nelas dentro desse processo. E nós costumamos querer poupar as pessoas dos abismos que elas precisam enfrentar. E uma das primeiras coisas que a gente aprende com Lilith é a não poupar ninguém do que a pessoa tem que passar. Lilith, ela vai trazer para você, você sendo homem, você sendo mulher, ela vai trazer o aspecto de você se colocar como prioridade, de você respeitar os seus limites, de você aceitar a sua sombra, de você aceitar a sua sexualidade, de você aceitar quem você é. Tanto os aspectos positivos como os aspectos negativos e saber que está tudo bem. Um dos principais atributos de Lilith é que ela é uma deidade que trabalha na clifa de Gamaliel, né, que é uma clifa lunar. Então eu costumo dizer que as pessoas que trabalham com Lilith, elas aprendem muito mais dormindo do que acordadas. Elas aprendem muito mais sobre Lilith quando dormem do que quando elas estão acordadas. Lilith é uma deidade que vai nos trazer intuição, vai nos trazer sim prosperidade. Lilith é uma deidade completa, ela consegue trabalhar basicamente todas as áreas da nossa vida. Às vezes a pessoa me pergunta, Fábio, mas Lilith cura? Eu já vi pessoas que tinham problemas de saúde e foram curadas. Já vi gente ser curada de depressão, já vi gente sendo curada de hemorragia. Eu já vi Lilith trabalhando em várias áreas e eu não trabalho com Lilith, eu vivo Lilith. Eu respiro Lilith, tá? Então, gente, quando vocês escutarem essas histórias, vocês perguntem sempre, tá? Qual que é o fundamento do que tu tá falando? De onde que vem isso que tu tá falando? É igual como eu tenho visto ultimamente. Gente, pombogira Lilith. Lilith é uma deidade. Ela não é uma pombogira. Agora, óbvio, né, que como as pombogiras são mulheres livres, libertas, empoderadas, elas carregam dentro delas, sim, fragmentos da energia primordial de Lilith. Mas Lilith incorporar como pombogira, gente, pelo amor de Deus, vamos ficar de olho aberto aí. Tá surgindo muita marmota, muita invenção. E eu vejo pessoas dentro de círculos, supostos círculos mágicos, que falam que homem não pode trabalhar com Lilith, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê.
Mas, se você procurar essa mesma pessoa sendo homem e pedir um ritual com Lilith, a pessoa faz. Então, pessoas que não leem hebraico, tá? Não têm acesso a textos em idiomas mais antigos, falando um monte de besteira. Mas se você pesquisar nas bases mais profundas de livros de magia, não existe isso. Tá? Não tem nenhuma referência que diga que homem não pode trabalhar com Lilith. Tanto homem como mulher pode trabalhar com deidades masculinas, femininas. O que ele tem que observar é quais são as deidades que mais se alinham com a energia dele. Então, eu vou encerrando, gente, por aqui essa live. Estou aqui falando há uns 30 minutos, mais ou menos. Eu não vou fazer uma live muito longa. Semana que vem eu volto aí com o próximo tema. Eu sei que eu fiquei um pouco afastado, né? Eu estava organizando minha vida, organizando esse ano. E agora a gente volta com força total. Eu agradeço todo mundo que assistiu até aqui. Semana que vem, na nossa próxima live, eu vou fazer sorteio, tá, pessoal? Vou ver aqui o que aconteceu, que o bate-papo não funcionou. Vou fazer um sorteio. Caso você queira uma consulta de tarô ou saber informações sobre rituais, é só clicar no primeiro link da descrição. Um abraço para vocês, tenham uma semana próspera e abençoada. Shalom.